Os presbiterianos vieram para Dourados, Mato Grosso do Sul, em 1928, para levar o evangelho, com autorização da FUNAI, para a maior aldeia do Brasil, na Missão Kaiowá, um hospital só para índios, e também uma escola com ênfase evangélica. Quando você pode ensinar uma criancinha que está ao seu lado, quando você pode curar a ferida de alguém que está sofrendo ali no hospital, em todos esses gestos não é simplesmente um profissional que está fazendo, mas alguém que tem o ideal de servir e alguém que gostaria de, através daquele gesto, expressar a grandeza do amor de Deus no seu coração. A missão trouxe uma nova realidade para a comunidade indígena, uma outra vida. Ensinar, aprender, proteger e ajudar. Na missão evangélica, encravada no cerrado, são os próprios índios os primeiros a reconhecer. Foi Deus que mandou a missão, né? Tanto os caciques, os rezadores falam isso também, né? Que se não fosse Deus, né? Hoje o Kaiowá estaria reduzido, muito, muito reduzido, né? Porque nós íamos morrer tudo, né? Todos nós podemos fazer algo, não é? O mais simples que seja, desde que haja no nosso coração o desejo sincero e de poder servir ao próximo. Boa noite a todos. Nós estamos no mês em que a gente comemora o Dia do Índio, dia 19 de abril, e por essa razão nós viemos entrevistar aqui Tia Noca para conhecer um pouco da história dela em relação aos índios, porque ela atuou muito tempo na missão Kaiowá. É sobre isso que nós vamos conversar com ela. Boa noite, Tia Noca. Boa noite. Tudo bem? Tia Noca, qual foi o período que a senhora trabalhou na missão Kaiowá? Quanto tempo? Eu trabalhei de julho de 1957 a novembro de 1963. Foram 6 anos e alguns meses. Ela foi fundada em 1928. Naquele tempo, era um pastor americano, o reverendo Albert Sidney Maxwell. E ele, com mais duas em reuniões com a Igreja Metodista e a Presbiteriana Independente, foi que surgiu a ideia da Missão Kaiowá, que naquele tempo chamava-se Associação Evangélica de Catequese dos Índios. Mas como o trabalho muito difícil ficou entre os Kaiowás, ela se tornou Missão Evangélica Kaiowá. Qual que era o trabalho que a senhora desenvolvia lá nessa missão, Tia Noca? Era de enfermeira? Sim. Eu fui como enfermeira, eu fui com a missão de ajudar a cuidar da saúde dos índios. E como que era a comunicação com os índios? Não era difícil, não. Os índios, além da língua deles, eles falam português, às vezes meio atrapalhado, mas com algumas palavras em Guarani, dava para entender. E como que a senhora se sentia trabalhando junto com os índios? Qual era o sentimento da senhora atuando nessa missão tão importante? Feliz, realizada. Era bom demais. A gente sentia que era Deus que estava dirigindo, né? Sim. Foi Ele que tinha me dado a oportunidade de ser aceita lá no quadro dos obreiros e de poder estar ajudando os... A senhora falou sobre dificuldades. Qual foi a parte que a senhora encontrou mais dificuldades? Quais as necessidades que tinha lá na missão? Na saúde. Era a minha área, né? Porque tinha necessidade de cuidar e o problema era sério. A tuberculose era muito grande, o quadro. Contaminação, né? Os ranchos muito desconfortáveis, né? Era muito fácil a contaminação. Então, era uma luta com isso. E quando não tinha o hospital, a gente teve que improvisar ranchos para colocar. Quando foi o hospital, foi um sonho assim, que foi acalentado durante tanto tempo e que quando foi realizado, foi uma beleza. Tia Noca, quando a senhora deixou a missão, alguém assumiu o trabalho da senhora? Sim, continuou. Eu não sei quantas pessoas estiveram lá depois de mim. É muita gente. E a senhora Muita chegou a gente. voltar lá?
Depois que 20 saiu? anos depois. É? Foi, mas passei só um dia. Mas eu ainda encontrei os mesmos diretores daquele tempo. Reverendo Orlando Andrade e Dona Loide, que eles já faleceram, né, os dois. Fala para nós um pouquinho, tia Noca, sobre o Zezinho, quem foi, como a senhora trouxe ele para cá. Ah, foi entre os que passaram por minhas mãos lá, o Zezinho chegou bem doentinho. Ele era gêmeo e foi difícil demais para a mãe cuidar dos dois. Então teve uma tia que tomou conta, mas também sem muita condição, sem muito jeito, Zezinho foi piorando muito. Então o dia que levaram, ele estava muito doentinho, mas muito mesmo. Eles acharam até que ele não ia viver. Mas eu nós fomos cuidando, foi bem lento. Mas depois ele recuperou. E depois que ele recuperou, eu tinha pegado demais, né? Então os diretores lá aconselharam que eu trouxesse. Eu consultei as meninas primeiro, e mãe da Vivia, e elas aceitaram que trouxesse. Aí, naquele tempo, não era a FUNAI, era o SPI, o Serviço de Proteção ao Índio. Aí o diretor lá do núcleo lá daquela aldeia autorizou e eu trouxe. Tia Noca, qual o conselho que a senhora dá para as pessoas que têm desejo de trabalhar em missões como essa? Primeira coisa, desejo de servir, né? Porque se não for com isso, não consegue não, porque as dificuldades são muitas. Então tem que ser uma pessoa que tá disposta a se doar mesmo. E, acima de tudo, uma dedicação exclusiva a um chamado de Deus. Sim. Qual a senhora acha a forma que a gente tem para ajudar a Missão Kaiowá? Como que nós podemos ajudá-la? Primeira coisa, orar, né? Eu acho que em todas as reuniões devia ser citado esse nome. E outra coisa, eu não estou bem a par agora quais são as necessidades atuais. Naquele tempo a gente pedia de tudo, né? De roupa usada, a medicamento, tudo. Mas hoje em dia eu não sei qual está sendo a prioridade. Quando eu trabalhei, quem me deu sustento lá foi a Igreja Presbiteriana do Botafogo, no Rio de Janeiro. Naquele tempo eles sustentavam 5 pessoas lá. Mas o que a gente recebia era suficiente e todo mundo trabalhava muito feliz. Obrigada, tia Noca. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus pela sua vida, pelo trabalho que a senhora desenvolveu lá nessa missão. Eu era jovem naquele tempo, né? Tinha disposição. Gostava. Foi prazeroso demais.